Sou pessoal, então nesse vídeo a gente vai dar início aí à atividade de mapa de eletricidade básica, tá? E a etapa 1 ele já traz assim pra gente, ó. Com o objetivo de reduzir sua despesa com energia elétrica em sua residência, você iniciou uma pesquisa por formas de reduzir o consumo. Após muito estudo, definiu que o primeiro passo seria substituir todas as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas LED e substituir a torneira com aquecimento elétrico e o chuveiro elétrico por um sistema de aquecimento solar de água. Para determinar qual seria sua economia mensal em energia elétrica com essas ações, fez-se então o levantamento das informações elétricas dos equipamentos atuais, apresente na tabela a seguir. Tá, então aqui ele traz a tabela para a gente, ó, 8 lâmpadas incandescentes de 150 watts cada uma e elas ficam ligadas 4 horas por dia. Duas lâmpadas fluorescentes de 50 watts cada uma e ela fica ligada 6 horas. Uma torneira elétrica fica ligada 0,6 horas. Dois chuveiros elétricos com essa potência que fica ligado em 0,6 horas também. E ele traz aqui uma observação, ó. As lâmpadas LED escolhidas para substituir as incandescentes e fluorescentes são de 127 volts e 18 watts, pois geram fluxo luminoso equivalente. Então aqui, ó, ele já traz para nós que uma lâmpada de 18 watts, ela tem o seu brilho, né? O seu fluxo luminoso equivalente a essas lâmpadas, ou, por exemplo, a lâmpada incandescente, ela tem uma potência de 150 watts para gerar um fluxo luminoso. A lâmpada do LED ela tem uma potência de 18 watts. Olha, pessoal, a diferença que é para gerar o mesmo fluxo luminoso. E vocês podem lembrar, quem é da época, que lembra dessas lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas amarelinhas, vocês sabem que tem um breu ali, né? Que fica tipo aquele ambiente meio ruim. E a lâmpada de LED já não. Então vocês vão ver que aí já vai ter uma economia extraordinária, tá? O aquecedor solar terá custo total de R$ 4.900. O preço do kWh de energia elétrica consumida é de 0,73. Foi o preço que eles... Isso oscila bastante, tá, pessoal? Conforme épocas de seca, quando está chovendo bastante, esse preço aqui do kWh ele varia bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma olhada na fatura lá da... Não sei se... Eu sou do Paraná, então para nós aqui é Copel. Dá uma olhadinha lá para vocês verem o quanto vocês estão pagando lá de kWh, é bem interessante, tá? Então aqui já começa o exercício, ó, pessoal. Então determine qual será a economia mensal em reais após substituídas as lâmpadas e eliminada a torneira elétrica e o chuveiro, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, por exemplo, para o aquecedor solar não vai ter custo de energia elétrica, tá? Por isso que a gente não vai calcular. A gente só vai calcular aqui agora. A gente vai fazer o cálculo de consumo geral. A gente vai calcular todos esses gastos aqui, quanto que é gastado por mês, tá, pessoal? Então eu não vou calcular para vocês porque vai ficar muito maçante. Então eu trouxe aqui já calculado, tá? Então o cálculo de consumo mensal, a lâmpada incandescente. Então eu coloquei LI, de lâmpada incandescente. Qual que é a fórmula para esse cálculo, tá, pessoal? O que eu trouxe aqui, ó? Esse 8 é a quantidade de lâmpadas, tá? São 8 lâmpadas. Esse 0,15 é a potência dele em kWh, tá vendo? Então é 150 watts. Eu transformei isso para kWh, por quê? Porque a gente vai calcular o preço do kWh de energia, tá? Por isso que tem que estar em kilowatts. Vezes 4, né? Que é a quantidade de horas, em horas, tá, pessoal? A quantidade de horas que esse equipamento fica ligado por dia, tá? Aqui eu multiplico por 30, porque eu quero saber mensalmente. Então eu quero multiplicar por 30, tá? E o 0,73 é o valor que é o custo do kWh que está sendo cobrado, tá? Então, multiplicando tudo isso aqui, eu cheguei que a lâmpada incandescente de 150 watts, 8 lâmpadas incandescentes de 150 watts ligado 4 horas por dia, no mês eu vou ter um custo mensal dela de R$ 105. Tá? Só para ligar essas 8 lâmpadas 4 horas por dia, 30 dias no mês, tá? Então, eu fiz isso também para lâmpada fluorescente, tá? Assim, a grande jogada aqui,
É transformar isso aqui para kWh, tá, pessoal? Aqui em horas também, já tá ali em horas, tá bem fácil. Então eu joguei para todos, ó. A lâmpada fluorescente, um total de R$13. A torneira elétrica também tem um consumo bem alto, ó, de R$72 por mês. O chuveiro elétrico, que é o maior consumidor aí, ó, spoiler, R$197, tá? Então vocês podem ver aí, e aqui eu calculei o custo total, ó. Custo total, então, em relação a isso aí, só esses equipamentos deu R$387,63, tá? Então esse é o custo que eu vou ter, que eu tô tendo, digamos, né? Que o cara tá tendo ali, que ele fez o levantamento. Agora, aqui eu fiz a diferença das lâmpadas LED, tá? Por que eu tive que fazer dois cálculos? Porque ele traz dois tipos de lâmpadas, tá? Ele traz a lâmpada incandescente e a fluorescente. Então eu tenho que fazer a simulação aqui para a lâmpada incandescente, que fica ligado em 4 horas só, e também para as lâmpadas fluorescentes que ficam ligadas 6 horas só. Então eu preciso fazer dois cálculos ali. Então a LED, a lâmpada de LED que eu vou substituir pelas 8 incandescentes, então eu vou ter que ter 8 lâmpadas, ok? Como ela é 18 watts, transformando 18 watts em quilowatts, vai ser esse valor aqui, tá? Aqui 4 horas que elas vão ficar ligadas, 30 dias, tal, vai dar isso aqui, R$12. E em função da fluorescente, ó, vão ser 2 lâmpadas só e vai ficar ligado 6 horas, tá? Então vai trazer para nós um resultado de 4,73. Então só para as lâmpadas eu vou ter um gasto mensal, ó, de R$17 só, tá? Olha para você ver a diferença, ó. A lâmpada incandescente, ó, ela para ficar ligada em 4 horas, 30 dias era R$105. Agora a lâmpada LED para ficar a mesma coisa, ó, R$12. Dá tipo uma diferença muito absurda. Então daí aqui, através disso, a gente consegue calcular a economia mensal, pessoal, ó. Então eu pego o custo total, que eu calculei aqui em cima, de 387,63, e faço menos o total de LED, tá? Porque eu eliminei o chuveiro, eliminei a qualquer outro, a torneira elétrica. Então eu pego o custo total e subtraio ali o total do LED. Então a minha economia mensal vai ser de R$370,29, tá? Então essa vai ser a minha economia, porque esse 17 eu vou continuar gastando, tá? Então essa vai ser a minha economia total. Essa é a resposta para 1A. Agora 1B, tá? Considerando apenas a economia com a torneira e os chuveiros, em quanto tempo o aquecedor solar vai se pagar? Então eu vou pegar aqui o custo que o chuveiro e a torneira têm em relação ao mês para mim, tá? Então a gente já calculou lá em cima, ó, o chuveiro é R$197,10, a torneira elétrica é R$72,27, somando eles já dá um montante aí, tá? A lâmpada vai gastar bastante? Gasta, mas a torneira e o chuveiro gastam muito, tá, pessoal? Então o total deles, somando os dois, deu R$269,37. Então para você calcular o payback ou o retorno do investimento, ele tem uma fórmula, tá, pessoal? É o valor investido inicial, tá, dividido pela economia mensal. O valor que a gente vai investir ali para o chuveiro e para a torneira elétrica do aquecedor, ele traz ali para a gente, ó. O aquecedor solar terá custo total de R$5.000, praticamente R$5.000, né? R$4.900. Então a gente vai lá na fórmula, né? Joga o valor investido inicialmente e substitui ali pelo valor da economia mensal, tá? Então vai trazer para nós um payback ou um retorno de investimento de 18,19 meses. Então, tipo, dá um ano e meio mais ou menos ali. Então, em 1 ano e meio mais ou menos, você vai ter um retorno desse dinheiro que você investiu. Você investiu R$5.000 para economizar na tua fatura de luz. Então, nesses 1 ano e pouquinho aí, você vai ter um retorno desse investimento, tá? Então, essa aqui é a atividade, a etapa 1 do mapa de eletricidade básica, tá, pessoal? Nos próximos vídeos a gente vai explicando e esclarecendo o restante do mapa, beleza? Até o próximo vídeo.